Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nara Regina, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu fiz esse canal para falar muito sobre o meu dia a dia, sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, então é uma mistura assim sobre espiritualidade, sabe? Então, eu fiz esse canal exatamente isso para contar meu dia a dia, para ver minhas reflexões, para ver como é que está sendo, né, esse meu processo de autoconhecimento, tá? Então, sejam muito bem-vindos aqui. É uma honra ter aqui vocês comigo. Retrospectiva 2025. Tá cedo ou já pode ir? Essa semana aconteceu algumas coisas que me fez olhar para dentro e pensar, puxa, esse ano foi de arrancar o couro, mas deu tudo certo, me levou para um lugar melhor, não é verdade? E é exatamente isso, né? O autoconhecimento é muito isso, né? A gente entender que é um processo, às vezes doloroso, mas quando a gente consegue passar por aquele processo, né? Aquilo nos leva para um lugar melhor. Aconteceu algo muito interessante, umas 2 semanas atrás, que eu estava fazendo live com duas amigas minhas. Eu ia entrar para live, na verdade, era dia de live. Lá na Rede Vizinha, eu coloco no post lá o meu arroba da Rede Vizinha também para vocês entrarem lá, se vocês quiserem me conhecer nessa parte de live. Eu tenho uma loja infantil e eu sempre faço live com mães, com empreendedoras, para falar sobre essa jornada da maternidade, empreendedorismo, autoconhecimento, né? Que tá tudo interligado, né, gente? E esse dia eu tinha uma live para falar sobre um livro que nós estamos lendo, nós três, né? Eu, a Paty e a Aline. A Paty, ela é terapeuta e a Aline, ela é marketing e social media. Então, nós estamos fazendo uma jornada da Mulheres que Correm com Lobos. Não sei se vocês já leram, tá? Se vocês leram, coloca aqui o que vocês acharam. E a gente está fazendo uma jornada desse livro e esse dia a gente... Então, a gente faz assim, a gente lê um capítulo e daí a gente grava uma live e daí as outras mulheres também vai ali na live, coloca o ponto de vista dela naquele capítulo. É uma coisa deliciosa. Só que nesse dia eu não estava legal, né? Quem assistiu meus vídeos anteriores sabe que eu estou passando por um processo também assim de paternidade, né? Do meu pai. E é doloroso, né? Você relembra feridas antigas, mas também no mesmo tempo é gostoso, porque você vai conhecendo outra história que você não tinha conhecido lá na infância, né? Mas esse dia eu não tava legal e eu não sabia o que eu ia fazer, porque assim, eu sou muito daquelas pessoas que processam as coisas chorando, né? Então eu comecei a chorar e faltava já uns minutos para live, e daí eu enviei mensagem para as meninas do grupo, né? Que a gente tem um grupo lá para falar sobre o livro, né? Nós três. E daí elas me mandaram boas vibrações e a Paty falou bem assim pra mim: Nara, lembra da história de José? Tudo acontece conosco para nos transformar em uma pessoa melhor, para nos levar em outro patamar. Então lembra disso. Lembra que para você estar aqui hoje, você precisou passar por todos esses processos. Gente, mas foi um bálsamo assim, sabe? Porque realmente é verdade. Não é romantizar sofrimento, porque né? A gente não precisa aprender pela dor, já dá para aprender pelo amor, sim. Mas tudo o que nos aconteceu nos levou a sermos a quem somos hoje. Eu sou grata, sabe? Porque hoje eu vejo que eu estou me tornando uma pessoa que eu gostaria de ser. E eu sei que isso foi a inúmeros processos que passaram na minha vida. E muitos deles foram processos dolorosos, mas me transformaram em quem eu sou hoje. E essa história de Gisela foi impactante comigo, porque eu sempre gostei muito de histórias bíblicas, né? Então, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler a Bíblia e eu gostava muito das partes da história. Então, eu já pegava essas histórias, ia lá contar para as crianças da escola. Eu não sei se é por causa que eu sou muito leitora, né? Eu sempre gostei muito de ler, mas, assim, eu tenho uma paixão muito grande, né? Então, eu já conhecia a história de José. A intuição de trazer a história de José pro dia a dia, sabe? E é interessante, né? Porque daí eu aprofundei, né, na leitura. José, a história dele de vida começou muito cedo na Bíblia. Começou com 17 anos. Por que eu falo isso? Porque a gente vê muitos personagens lá escrito
E a vida começou aos 100 e poucos anos. E a pessoa com 100 e poucos anos, porque lá eles viviam muito, né? Vê que a gente não tá muito diferente agora, né, gente? Porque a estimativa, tudo errado, né? É isso. Das pessoas agora viver até os 100 anos, né? 90 anos, né? Então já tá aumentando, né? Essa a qualidade, a quantidade de vida, qualidade é outra coisa, né? Espero viver com qualidade, mas a quantidade de vida tá aumentando. Mas José não. José, com 17 anos, ele já tinha uma moral, ele já era espiritualizado, porque ele teve um ensinamento com Jacó, que é o pai dele. E a gente conhece a história de Jacó, sabe? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Acho que não essa música. Então Jacó, ele já trouxe uma espiritualidade muito grande, porque ele foi filho de Jacó, né? E de Raquel. E a vida de José já começa com uma grande dificuldade quando Raquel já teve essa dificuldade em engravidar. Então ela não estava tendo uma dificuldade muito grande, né, de engravidar de José, e a idade já estava avançada, até que ela conseguiu. Então José, ele foi muito esperado, muito amado, né? E ele tinha ali, né, Jacó tinha outra esposa, né? E também conhece a história. Nem vou entrar na história de Jacó, senão fica muito comprido esse vídeo, é para falar de José. Outro dia eu venho falar de Jacó. E tinha outros filhos, acho que 10 filhos ao todos, né? E José era o caçula, muito amado pelos pais dele, muito esperado, muito desejado. E os irmãos dele eram muito diferentes, todos tiveram a mesma educação. Só que José realmente praticava aquilo que ele aprendeu com o pai dele, né? Sobre moral, sobre integridade. E os irmãos dele não. E José começou a andar com eles com 17 anos. Então, onde eles iam, eles levavam José. Só que José começou a ficar incomodado com a ambiência e com as pessoas que os irmãos dele tinha, né? Os lugares que os irmãos dele frequentavam. E José não sabia como chamar a atenção e ficava preocupado, né? Com o que eles estavam fazendo para as outras pessoas e o que poderia acontecer com eles também. Então José começou a contar para o pai, né? Para o Jacó. Então chega, pai, os irmãos não estão fazendo coisa certa, eles estão fazendo assim, assim, assado. Então José ficou meio que fofoqueiro, sabe? Mas eu não acredito que José fez isso na má intenção. Eu acho que ele começou a contar para o pai dele porque realmente teve essa preocupação, né? E ele não sabia como conversar com os irmãos dele, porque os irmãos dele eram mais velhos, ele era o caçula. Então, começou a ter isso, sabe, de José ir contar para o pai, para o Jacó. E daí Jacó, lógico, né, ia lá, chamava a atenção deles, e eles ficavam cada vez mais irritados com José. E a própria presença de José começou a incomodar os irmãos dele. Porque assim, gente, às vezes quem tem moral, quem tem decência, quem trabalha para Jesus e para a luz, a gente precisa ter uma moral diferente, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então a gente precisa trazer muito isso para nossa vida. E às vezes a gente entra em alguma ambiência, lógico que a gente pode escolher as nossas ambiências, só que tem ambiências que a gente não tem como escolher, né? Então, quando você tá ali, não tem como você mudar a sua personalidade. A nossa personalidade tem que ser a mesma, qualquer ambiente que estejamos. E era exatamente isso que José trazia muito forte com ele. Então, ele era o mesmo José, independente do lugar que ele estava. E essa ambiência e os irmãos, né, de José começaram a ficar irritados com ele. Porque assim, todos os irmãos deles eram iguais, né? Então, José era diferente. Então, meio que essa diferença que José colocava a moral que ele aprendeu ali com o pai dele, trazia muito claro para os irmãos dele, né? Nossa, tem como ser diferente, né? Então, quando um é diferente, incomoda os outros. Porque aquele um, né, só a própria pessoa dele ali, né? Não preciso falar nada, não preciso fazer nada, já mostra que dá para fazer diferente, dá para ter moral, dá para ser certo, dá para ser correto, não é verdade? Dá para subir na vida sem pisar em ninguém, dá para ser uma pessoa melhor a cada dia. Então José trazia isso, incomodou os irmãos dele. Mas incomodou em um ponto que os irmãos dele começaram a achar uma maneira de sumir com José.
Eles começaram a tramar como que eles poderiam fazer para se livrar de José, mas, né, sem perceberem que foi eles. E teve um dia que os irmãos dele foram trabalhar e demoraram a chegar, né? E o pai ficou muito preocupado, Jacó ficou muito preocupado, porque eles nunca tinha acontecido isso. E falou para José, José, tem como você ir lá procurar seus irmãos? Gente, já ia meio esquisito, né? Porque imagine só, os irmãos do José estavam em grupo, né? E já era noite, aquele tempo não tinha luz igual a gente tem agora, né? Era um lugar com animais, então imagine os riscos, né? Agora imagine, se os irmãos dele estavam em grupo, já correu risco, imagine que o José ia buscar eles sozinho, né? Mas José foi, José era obediente, também estava preocupado e foi buscar os irmãos. Mas procurou esses irmãos e não achou. E quando ele estava voltando para casa, ele encontrou um homem. E o homem perguntou, viu, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou procurando meus irmãos e passou as características deles, né? Eles são assim, assado. Ele falou, eu vi eles, foram para lá. Daí José falou, tá bom, então eu vou para lá também buscar eles. Só que já era uma armadilha para José. Então eles pegaram José e começaram ali a decidir. E aí o que a gente faz? A gente mata ou não mata? Mata ou não mata? Daí um queria matar, o outro não. Daí de repente passou uma caravana em frente a eles, que era uma caravana de escravos. E eles falaram, viu, não vamos matar não, vamos vender e ganhar um dinheirinho. E venderam José. Aí começa a nossa primeira reflexão. Vocês já imaginaram como foi para José ver tudo aquilo? As pessoas ali que deveriam proteger ele, que deveriam amar, que eram irmãos dele, que cresceram junto, que tiveram uma educação totalmente espiritualizada por Jacó, eles conheciam Deus, né? Porque eles cresceram com um pai maravilhoso, né? Que trazia muito isso. Imagine José ali, gente. E quantas vezes a gente não passa isso na vida? As pessoas que deveriam nos proteger, as pessoas que são próximas a nós, que a gente acha que não ia nos trair, mas nos trai. As pessoas que a gente acha que não iriam errar jamais conosco, mas erra. E José estava ali, naquela caravana, vendido como escravo. Logo ele, que tinha pais que o amava, logo ele que foi tão esperado, logo ele que foi tão sonhado, que tinha uma casa confortante, que tinha uma cama quentinha para dormir, ele estava ali como escravo, sendo puxado seus cabelos para ver se tinha piolho, tendo que mostrar os dentes para ver se eram bons, né, para um escravo. Ele que tinha roupas tão boas, estava ali entre farrapos. Imagine só o que passava no coração de José nesse momento, não é verdade? Nós conhecemos o final da história dele hoje, né? Mas ele estava ali e não conhecia a história. Isso mostra muito no nosso dia a dia também, que às vezes a gente está numa situação ali sem saída, que a gente não sabe como que vai terminar. E geralmente nossos pensamentos são tão levados ao negativo que a gente sempre imagina um final difícil, né? Um final triste. Mas só Deus conhece a nossa história. E a gente passa por esses desafios muitas vezes para ter uma história linda, para a gente chegar onde a gente deve chegar. Que às vezes a gente está aceitando tão pouco que Deus fala: não, você é merecedora demais. Que é isso? Acorda, sai desse relacionamento que não te merece. Sai desse grupo de amigos que não te dão valor, que te colocam para baixo. Sai desse trabalho que está te escravizando, sabe? Então, começa ali a primeira reflexão, né? E José, ele era José em qualquer lugar, independente das condições que ele estava vivendo. Então, ele vivendo como escravo, ele ainda não se via como escravo. Ele se via com méritos, que tudo aquilo ia passar, ele tinha uma fé muito grande, né? E isso faz todo o diferencial. A gente passar por situações difíceis, mas a gente ter confiança e fé que aquilo vai melhorar. José foi vendido, eu acho que o nome do cara era Potifar, eu anotei aqui, me esqueci. Foi vendido por Potifar, que era um homem de grande poder e rico, né? Muito rico, né? O poder naquela época era muito relacionado também ao dinheiro, né? Mas não é diferente, né, meus amores? A gente sabe que não. E com Potifar não foi diferente, né? Porque o José, ele era José em qualquer lugar.
né? Ele não mudava de acordo com o ambiente que ele estava ali fazendo o melhor que ele tinha com as condições que ele tinha. E ele começou a trabalhar muito para o Potifar. E em pouco tempo ele se tornou o melhor servo desse homem. E ele trabalhava, trazia riqueza para o Potifar, mas ele mesmo não saía daquela vida de escravo. Então era um status que tinha nome. Sabe quando você tem nome no seu trabalho, mas o dinheiro não vem? É mais ou menos por aí, né? Quando você recebe elogio, né? Mas não aumenta o salário. É muito sobre isso, sabe? E ele trabalhando, e Potifar cada vez mais rico, e ele na mesma situação ali, vivendo como escravo, ele se tornou o melhor servo do Potifar, um servo confiante, né? Mas as coisas ainda iam muito devagar, ele meio que não saía do lugar. E isso é interessante também, porque nos traz outra reflexão. Sabe quando a gente trabalha, mas parece que não vem nessa colheita? Parece que chega uma fase da nossa vida que fica tudo meio encalhado, meio parado, não é verdade? Que você, eu como vendedora, né? Você faz marketing, parece que faz o efeito zenão, né? O efeito ao contrário, não vem cliente, não entra dinheiro, não sai venda, né? Então é muito sobre isso, sabe? De você estar plantando, mas parece que não vem a colheita. E são essas fases que a gente tem que ter muita persistência e muita constância, porque a gente vai mesmo plantar sem ver o resultado, para depois o resultado vir. A gente é muito imediatista, né? A gente quer plantar hoje e colher amanhã, mas não dá, né? A gente vê uma planta, né? A gente vê muito, a natureza nos ensina a ter paciência. A gente planta e ela demora, né? Então a gente tem que ir lá molhar, né? Ela vai reforçar as raízes primeiro, para depois sair aquela plantinha, para depois crescer, para depois dar fruto. Então é todo um processo. E é exatamente o nosso processo também de plantio, né? Não é rápido, é demorado. E José estava ali plantando, né? Então, gente, ele poderia ter tido um ódio pelos irmãos, poderia ter uma raiva e poderia ter se prendido a esses sentimentos, sabe? Não levado a vida dele adiante. Mas ele não fez isso. Doeu, óbvio, porque ele é um ser humano, todos os sentimentos ele deve ter tido, mas ele continuou a vida dele. E ele estava ali trabalhando. E ele teve ali um reconhecimento que é o do melhor servo. Então o Potifar confiava muito nele. Mas o que aconteceu em seguida? A abençoada esposa do Potifar se apaixona por ele. E José fica naquela, ele falou, meu Deus, imagine só a cabeça dele, né? Um jovem, já deveria ter uns 17, 18 anos ali. Imagina, a esposa do chefe se apaixona por ele. E ela começa, tá na Bíblia, gente, ela começa a colocar sentimento nele, fala, nossa, mas você administra tudo aqui, Potifar não faz nada, você que faz tudo por ele, você deveria ter uma vida melhor. E começa, sabe, a querer induzir José a trair Potifar. Mas José é José, né, em qualquer ambiente, e fala não. Fala não. Só que um dia, né, ela tenta pegar o José, né? E ele sai correndo, desesperado, né? E ela começa a gritar, né? Abusador, abusador. E daí vem os homens de Potifar e perguntam o que estava acontecendo. E ela faz essa mentira, né? Que José tentou abusar dela. E José foi preso. E José lá na cadeia, ele conhece um mordomo, né, do Potifar lá. Fala, viu, fala para ele, por favor, que eu não fiz isso. Fala para ele pedir, por favor, para me sair dessa cadeia, para ser revisado, né, essa injustiça que foi feita comigo, né. Só que daí, não é mordomo, é uma pessoa que trabalha dentro da casa de Potifar lá. Ele sai, um cozinheiro, assim, sabe, copeiro. Ele sai da cadeia e esquece de José, gente. Esquece de José. E José fez várias amizades na cadeia, né? Inclusive com ele. Mas ele esquece de José. Só que esse esquecimento, eu acredito muito que traz uma intenção de Deus com ele, sabe?
Porque se ele tivesse saído da cadeia e tivesse voltado a trabalhar com esse homem, que na verdade eu acho que esse homem já desconfiava que José não tinha feito aquilo. Ele já conhecia a ídolo de José. Porque um homem traído com o poder dele teria matado José se tivesse certeza. Mas não, ele prendeu José, né? Então ele ficou em dúvida se era verdade ou não da esposa. Se ele tivesse certeza, ele teria sim acabado com José. Então, se esse copeiro talvez tivesse ido lá e conversado com ele, explicado a verdadeira história, ele teria tirado José da cadeia, né? E levado novamente para ser o servo dele, né? Sem grandes recompensas. Mas como o copeiro esqueceu de José, não houve isso, sabe? Essa parte de conexão ali. Mas por quê? Porque Deus já tinha planos maiores para José. Deus honra, gente. Às vezes a gente está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vê resultado. Mas Deus honra. Deus está vendo. E o que aconteceu daí em seguida? Cachorros latiram, parei, mas voltei. Gente do céu. E o que aconteceu? O faraó precisou de uma pessoa para interpretar sonhos. E daí esse copeiro estava passando ali pela casa de faraó e falou: Ah, eu conheço alguém muito bom, que é o José. E ele falou: Onde está José? José está na cadeia. Por quê? Contou toda a história para ele, né? Falou: Tira esse homem de lá. E daí trouxe José. E daí a gente conhece toda a história, né? Que José foi lá, interpretou os sonhos do faraó e deu super certo esses sonhos, né? E não foi apenas uma interpretação de sonhos, foi todo também uma estratégia. José montou ali um plano de negócio, né? De acordo com o sonho de faraó, então foi muito mais do que uma interpretação. Também foi todo um plano ali, né? Uma estratégia que deu certo. E foi através de José que Faraó preveu várias coisas ruins que poderiam acontecer para o seu povo e ajudou, né? E é interessante essa história, né? Porque um dia de compras, né? José viu Potifar com a esposa dele lá fazendo compras e olhou assim, Gente, imagina a gente na situação de José, né? Mas ele não fez nada. Ele deixou passar. E ele poderia, né? Porque ele já tinha nome, né? Ele já estava se tornando um homem de grande poder pela conquista que teve ali com o faraó, né? Mas ele não fez nada. E mais para frente, né? Quem aparece? Os irmãos de José pedindo ajuda, porque eles estavam passando por dificuldade. José prende ele, né? Eu acho que teve um intuito de raiva ali e a gente entende, né, gente? Porque imagine só, né? A situação, toda a situação que José passou, né? Mas depois dessa prisão, José se arrepende e tira eles também da cadeia, né? E dá para eles alimento, dá o que eles precisam e cada um vive a sua vida. Então é uma história linda, maravilhosa, que me trouxe assim muitos aprendizados, principalmente porque foi agora final de ano. E como a vida é essa, né, gente? A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por muita coisa, mas quando estamos decididos a melhorar, a buscar soluções, a entender que o que o outro dá é muito o espelho deles mesmo. Mas eu não sou os meus traumas, então é sempre buscar se curar mesmo. Tá? Então é isso, vim trazer essa mensagem para vocês, que cheguem também como um bálsamo, né? Que traga força, resiliência, persistência, que a gente precisa muito disso para começar um ano 2026. Principalmente nós que estamos no autoconhecimento, não é verdade? Ali a gente se depara com sombras, com traumas, com bloqueios. Por isso que é importante a gente não desistir e entender, né, que nós podemos ser felizes a cada dia mais, que a gente pode deixar tudo isso para trás. Basta a gente querer, né, e tirar esses sentimentos ruins. Ai, fizeram comigo isso, ai, fizeram comigo aquilo, sim. Mas o que eu posso fazer para não estar mais no meio de pessoas assim? O que eu posso fazer para me curar, né? Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo.